Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então hoje estamos na quarta-feira da quarta semana da Quaresma, dia 25 de março, festa da encarnação do Verbo Divino no seio da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Celebramos aí este grandíssimo mistério. Vejam, queridos, realmente, porque é preciso pensar no conceito de Deus, ou na realidade de Deus, que para nós é o mais alto conceito que jamais poderíamos elaborar. Trata-se de pensar numa pessoa absoluta. Olha, a palavra toda ela é científica, teológica, filosófica. Trata-se de uma pessoa absolutamente transcendente. Aqui é preciso alçar o pensamento para negar tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que experimentamos, tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que vemos, tudo. É preciso negar tudo isto para chegar a este altíssimo conceito de pessoa absolutamente transcendente. Está além, que não é nada disto que nós somos, que nós vemos e que nós colocamos sob os nossos aparelhos científicos. Então, dizer, esse conceito de Deus mais elevado possível, que foge a tudo que é da esfera deste elmo, deste mundo, de nós, elevado acima de tudo isso. Então, é justamente preciso pensar que este mistério, que esta pessoa absolutamente transcendente, agora se torna imanente. É capaz, é possível ela. Eu já digo essa palavra pensando no Evangelho de hoje, para Deus nada é impossível, mas que seja possível a esta pessoa absolutamente transcendente, que é o conceito divino, que é a realidade divina, vir à imanência, vir à encarnação, a fazer-se parte deste elmo, deste mundo. A reflexão, com certeza, pode ser longuíssima, porque se pode começar a perguntar como é possível a criação, vez que esse ser transcendente, como ele pode fazer com que surja a realidade imanente, como essa realidade absolutamente transcendente pode fazer com que surja a realidade imanente. Porque a realidade imanente, ela é absolutamente dependente, ela não se explica. Não se explica a si mesma, senão por Deus. De tal forma é assim que dependemos absolutamente de milagre. A ponto de dizermos, de devermos, de sermos obrigados, se quisermos ser científicos. Sabe? Essa palavra agrada ao ouvido moderno. Mas, se quisermos ser científicos, devemos dizer que tudo é milagre. Tudo é milagre. Preciso essa consideração. E então, aceitar que também este milagre extremo,
que a própria pessoa absolutamente transcendente, divina, é capaz de, sem perder nada desta absoluta transcendência, divindade, possa tornar-se absolutamente humana, toda humana. A pessoa continua sendo a divina, mas assumir toda a nossa natureza humana, ser um homem como nós. Esse é o grande mistério, o grande milagre da pessoa divina de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é a festa de hoje. Esta é a festa de hoje. Grandíssima festa. Um ato, um milagre, algo realmente... Quando eu medito sobre isto um pouquinho assim, como estou fazendo agora convosco, queridos, é que eu começo a compreender um pouco o homem. E por que lhe é tão difícil alcançar tão altos mistérios. E quanto então se faz necessária a revelação divina. Porque, e esse foi o grande problema do homem, não alcançando ele tão altos mistérios, ele começa a criar teorias. E a criar deuses. E a colocar assim a criação, e o sol, a terra, a Pachamama, que horror, como deuses, né? Porque ele cria uma teoria de si mesmo. Só Deus, né? Por isso só Jesus Cristo podia revelar-se plenamente. Só Deus poderia dar-se a conhecer aos homens. E é por isso que é absolutamente importante e necessário obedecermos à revelação que vem de Deus, não aquela inventada pela cabeça de homens, de qualquer teólogo dito assim. Não! A revelação que vem de Deus. E que só é assegurada como tal na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Outra igreja, e não existe outra igreja, né? Já por aí, porque é feita pelo homem. Rejeita a plenitude da revelação realizada pelo único que podia revelar-se, isto é, aquele que vem de Deus, para dizer Deus, para dizer-se, para dizer Deus, para dizer-se. É muito belo, são muitos os mistérios. Mas se compreendeis isto, já podeis resolver tantos problemas que surgem, né, no meio da humanidade. Então, queridos, vemos quanto de fato se trata aqui de fé. Isto é, de depositar a nossa confiança na revelação de uma pessoa, naquilo que ela ensina. De constatarmos a racionalidade, esta é a palavra importante, constatarmos a racionalidade daquilo que nos revela e aceitar a fé. Aceitar Jesus Cristo, aquilo que ele nos diz, que nos revela. E com isto, aceitar a Santa Igreja, né? Que é o que ele nos diz, que ele nos revela. A Santa Igreja. Revela a Deus, revela a si e revela a Santa Igreja Católica. Tudo isto é objeto de fé. Tudo isto é objeto de fé. E é isso tudo que, na verdade, hoje é objeto de questão, é objeto de rejeição, é objeto de luta contra tudo isso. Contra tudo isso é o que se ergueu o homem
isto é, o mundo. A contra-igreja, isto é, aqueles que se dizem homens de fé, e até os seguidores mais, aqueles que se dizem mais autênticos seguidores de Jesus Cristo, se levantaram contra este grande mistério de fé. O que acontece é que acabam rejeitando, revoltando, negando a absoluta transcendência. E acabam adotando e ficando absolutamente só com a imanência. Só importa aqui e este mundo. Nestes dias, com o problema da tal da Covid-19, o que nós estamos vendo é exatamente a exacerbação desta falta de fé. Exatamente. Devemos, sem dúvida nenhuma, podemos buscar, sim, neste antipapa, Jorge Mário Bergoglio, a causa da derrocada da igreja diante deste mundo, deste problema. É dele, não há duvidar, que veio a ordem de fechar as igrejas. Não só de não celebrar a missa publicamente, mas como de fechar as igrejas. Depois ele voltou atrás, mas veio dele a ordem. Veio dele a ordem. Veio dele a ordem. Vejam, queridos, agora, de recente, ele deu uma entrevista a uma cadeia de televisão espanhola, dita como uma seita, a seita de Jorge Évole. Quer dizer, é uma cadeia de TV espanhola absolutamente, nem se deve dizer ateia, mas inimiga da Santa Igreja Católica. Ele sempre procura os inimigos da igreja para se aliar a eles. Ele sempre procura os inimigos da Igreja Católica para aliar-se a ele. Já tivemos aquele caso na própria Itália com a República, que é um dos jornais mais opositores e revolucionários contra a Igreja na Itália. E ele dá justamente ao criador desse jornal, Eugenio Scalfari, noto, é famoso, quantas vezes ele se faz entrevistar por este seu amigo, sempre para destruir a igreja. E agora também esta cadeia de TV espanhola. Então, bom, a gente já se admira realmente por isso, quer dizer, para aquela pessoa, para aqueles a quem ele fala, para aqueles a quem ele diz, né? Já nos admiramos disso, diz aos inimigos da igreja. Inimigos da igreja. Esta seita é inimiga da igreja, da Espanha. Mas o que mais nos admira é aquilo que ele diz. Porque para este homem ele diz, explicando a peste, explicando o coronavírus, ele diz que isso é uma revolta da natureza. Aqui estão, diz que é uma, por causa, mas pensa bem este homem, explicar assim como uma revolta da natureza porque o homem está agindo contra ela. Então, não leva em consideração nada para este homem, como se o vírus realmente não fosse da criação do homem, como se ele não estivesse sendo usado para aquele propósito da nova ordem mundial de diminuir a população mundial.
E se quer que ele esteja sendo usado em toda a parte pelos o pânico disso, pânico, o horror que se criou universalmente, sobretudo no Ocidente, quer dizer, que este pânico não está sendo usado pelos inimigos da igreja e da humanidade para a implantação da nova ordem mundial, a destruição da igreja e a implantação da nova ordem mundial. Não, queridos, se realmente ficarmos assim em Páscoa este ano, isso é uma coisa, algo realmente. Aliás, de lembrar que talvez ele tenha buscado esta inspiração em Boff, hein? Porque Boff esse demônio brasileiro é que tem dito isto. É uma revolta da natureza, um protesto da natureza. Olha, que coisa. E com tudo isto, de fato, o grande mistério da fé não está por não ser celebrado. Vejam, queridos, ontem Bolsonaro, o presidente brasileiro, teve um pronunciamento à nação e, sem desfazer a realidade da doença, né, e até da possibilidade de sua letalidade em alguns casos, né, mas ele foi realista. A imprensa brasileira, já ontem e hoje, sobretudo, sai a dizer que ele faz parte daquele clube de otimistas como Trump. E a esquerda se revolta. A esquerda quer o caos. A esquerda está ardentemente desejosa da quebra do país, da quebra econômica da nação. É isso que a esquerda quer. A esquerda quer isso. Então, Bolsonaro mandou, não, é hora de voltar ao trabalho, é hora das crianças voltarem à escola. Ele só não mandou a igreja ser aberta de novo para receber os fiéis. Só não mandou isso. E com certeza será a última a se abrir. Com certeza. Então, ficamos aí diante deste impasse. Trata-se aqui de um impasse. A gente já não sabe mais em que crer ou que atitude tomar. Dizerem não, que se abram as fronteiras, que se deixe passar os veículos públicos, que volte à vida normal, sem deixar de tomar as precauções devidas. Né? Ele não pode ir contra a declaração, quer dizer, não pode ir modus quo, mas contra a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde. Né? Então, se tome as precauções cabíveis, devidas, né? Mas não se deixe de produzir, não se deixe de levar vida normal. Né? Não se deixe de levar. É mais uma doença, altamente contagiosa, mas não precisa paralisar, não precisa lançar ao pavor, ao medo toda uma nação, toda a humanidade. Não precisa paralisar, digo eu, não precisava ter antes, pelo contrário, não só não paralisar, mas devia ter realmente congregado a igreja para a profissão de fé. Essa profissão de fé que vem da mais profunda da sua realidade, do mais profundo da sua realidade. Então, queridos, ao menos aqui no Brasil, a notícia que temos é que nos órgãos oficiosos da Santa Sé é de que em Roma, no Vaticano, ainda se celebrará a Páscoa restrita via stream.
Então, que o Brasil poderia dar um grande exemplo. O Brasil podia dar um grande exemplo. Mas, bom, ainda temos algum tempo para esperar, para ver. Ainda temos algum tempo. De qualquer forma, está aí também o pronunciamento do chefe da nação. Do chefe da nação. A igreja faltou desde o início fé. Colocar fé em si mesma, no seu próprio mistério. No mistério de Jesus, no mistério de Deus. Faltou fé. E, consequentemente, uma ação que lhe condiga de arrojo, de coragem, de força, não sem os devidos cuidados e a prudência que se requer, não se diga isso, mas com certeza faltou fé. Capitulou a fé. O resultado disso tudo é vermos quanto de fato o homem moderno se afastou, não conhece mais o mistério de Deus, não tem mais fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.